Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta para iniciar o dia bem, com as últimas informações do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se você está chegando aqui na Movasco TV pela primeira vez, aqui é canal de Vascaíno Raiz, e todo Vascaíno aqui tem voz. Não interessa se você torce para grupo político A, B, C ou D, você tem aqui, meu irmão, essa cruz de malta no peito, como Vasco TV, é o seu canal. E além de trazer um vídeo matinal com as últimas notícias e um vídeo noturno, né? A Amo Vasco TV traz um show de prêmios para você. Se liga, galera, que hoje tem sorteio de uma camisa da capa modelo Sporter, tá? Para participar, você sabe como é que é, né? Tem que ser inscrito no canal, assistir os vídeos da semana, dar o like, participar da resenha, comentando aqui embaixo, tá? Não fica fora dessa, que vai rolar um sorteio de uma camisa oficial da capa modelo Supporter para você. Quer saber de todas as promoções? Não vou ficar aqui alugando seu tempo aqui não. Vai na descrição do vídeo, tem um show de prêmios, entre eles uma viagem ao Rio de Janeiro com tudo pago para assistir um jogo do Vasco. Beleza, galera? Vamos iniciar essa resenha, quero ir direto ao ponto, porque tem muita coisa para falar. Hoje tem um sorriso no rosto aí, né? Tímido, mas tem. O Vasco joga hoje pelos juniores, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, o famoso Sub-20, né? E a gente vai acompanhar tudo aqui na Amo Vasco TV. E tem um monte de notícia, o Vasco vai se preparando pro Carioca, tem novidade pro torcedor vascaíno, né? Para ajudar no bolso do vascaíno e do Vasco. E tem chegada de reforços, galera, inclusive com jogador europeu sendo ventilado no Vasco. Então já eu vou trazer tudo isso para você, mas antes você acompanha a vinheta, não sai daí não. Já eu volto para iniciar essa resenha. Galera, vamos iniciar essa resenha então, né? Hoje tem jogo do Vasco, aquele joguinho gostoso pra gente assistir. Às 14 horas o Vasco joga contra o Rio Claro, né? Podendo, inclusive, dependendo dos resultados, se classificar já hoje com uma rodada de antecedência. O jogo passa no Sport TV, o Vasco venceu o primeiro jogo contra o Lagarto, 5-1, foi muito bem. Os meninos da base jogando um futebol legal. O campo não estava tão legal e o Vasco meteu 5-1. Expectativa que o Vasco possa vencer bem o Rio Claro hoje, carimbar a passagem para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou ficar ligado nesse jogo, vai ser bom demais poder ver o Vasco entrar de campo novamente. Mas antes disso, todo mundo ligado às 11 horas da manhã na Vasco TV, onde vai ter um pronunciamento aí, né, uma entrevista coletiva, né, do nosso comandante de 2022, Zé Ricardo. Bom demais, ponto positivo, né? O Vasco se comunicando com o seu torcedor. Vai ser muito bom para a gente poder saber como é que foi essa semana, essa primeira semana de trabalho, né? O Vasco, o Zé Ricardo, que deve aos poucos, né, receber novos nomes para a semana que vem de treinamento. Já teve o retorno, né, no dia de ontem, do Léo Matos, da situação do Covid. Léo Matos já se apresentou, já fez exames médicos, né? Outros nomes que devem estar voltando aí durante a semana que vem, Nenê, Riquelme, né? Galarza e Cangá, né? Devem voltar durante a semana e hoje o Vasco deve aí ter o retorno, né? Não o retorno, né? Na verdade, a apresentação, né? A primeira vez que ele vai se apresentar ao grupo, né? O Thiago Rodrigues, o goleiro, guarda-metas titular do Vasco, a princípio, né, para o ano de 2022. Estou levando muita fé no Thiago Rodrigues, hein, cara? Cara muito bom embaixo das traves, sabe jogar com o pé, né? Estou levando muita fé no Thiago Rodrigues. O Vasco já avisou que não deve procurar outro goleiro para o ano de 2022. Inclusive, a gente trouxe aqui ontem, né? O Vasco emprestou um dos seus goleiros. O Vasco tinha 5 goleiros, né? Sem contar com o Vanderlei, né? Emprestou o Filterman pro Bangu. Acho legal, cara, emprestar o Filterman pro Bangu, cara. Acho importante, né? Vai estar com muito goleiro, muita molecada, né? Emprestou um deles pro Bangu. A gente vai poder vê-lo jogando no estadual, né? Acho que é um ponto positivo dessa situação, né, do empréstimo do Filterman, né? Lembrando que o Vanderlei ainda tá, né,
no elenco do Vasco, né? Mas vai treinar em separado junto com o Castan até resolver a sua situação. Não joga no Vasco. Galera, o Zé Ricardo que deve também receber durante essa semana que vem, né? 2 nomes que já estão praticamente fechados, né? São eles o Everton, né? O lateral direito, né? Do Bragantino, né? Red Bull Bragantino, como você preferir. Eu gosto mais de chamar de Bragantino. Para mim é Bragantino, não é Red Bull Bragantino. Mas um jogador arisco, né? Um moleque, garoto novo, né? Mas que tem na sua parte ofensiva, o seu jogo ofensivo, o seu ponto forte, ainda desenvolvendo o seu lado defensivo. Eu sempre falo isso aqui, né, galera? Quando os moleques vêm da base, né? Adaptação ao futebol profissional, para alguns jogadores, em sua maioria, leva um tempo, né? E o Everton está passando por esse processo e o Bragantino acha que essa possibilidade dele ter um ano no Vasco da Gama pode ser benéfico para ele. Quem sabe aí ele dando certo, o Vasco inclusive não possa adquirir o jogador no final do seu contrato. Lembrando que, galera, vai disputar posição com o Léo Matos. Eu tô com um feeling aqui, porque eu conheço o Zé Ricardo, você também conhece, eu sempre falo isso, né, cara? Zé Ricardo, não duvido, né, que ele jogue com uma linha de 4 jogadores altos lá atrás, mais defensivos, seriam eles Léo Matos, né, os 2 zagueiros, que o Vasco vai trazer mais zagueiros, pode ser o Cangá, né, pode ser aquela galera toda, porque o Vasco hoje, meu irmão, o Vasco hoje é uma incógnita na zaga, o Vasco vai trazer mais zagueiros, né, e, né, do outro lado ali o Edmar, fazendo uma linha de 4 zagueiros, né, liberando ali, quem sabe, o Riquelme e o Everton. A mim, o mundo me agrada, né? Quem conhece a Vasco TV, quem acompanha meus vídeos, eu sempre briguei por ter o Riquelme jogando na linha de frente. E o Everton é o mesmo estilo que o Riquelme, galera. Imagina só, o Everton por um lado e o Riquelme por outro. Pode dar samba bom, mantendo os 2 laterais ali defensivamente, pode dar coisa boa. Então o Everton aí, né, domingo chegando ao Rio de Janeiro, para assinar com o Vasco. O outro jogador é o Bruno Nazário, mesmo empresário. O empresário já confirmou, cara. Tá trocando documentação. A situação do Bruno Nazário é que pega mais um pouquinho, porque ele tem contrato com o Hoffenheim da Alemanha até o meio do ano, né? Tá tentando se desligar do clube, né? Então pode ser que ele não chegue essa semana, mas já tá fechado, tá tudo certinho, só tratando essa situação da rescisão para poder fechar com o Vasco. Galera, isso daí tá me trazendo uma situação aqui, né? Aos poucos eu vou acalmando meu coração vascaíno com essa situação do Vasco tá montando um time, né, de jogadores que não são conhecidos, né? Mas uma coisa tá me agradando, né? Tirando o Raniel, que é uma aposta, né, e a princípio, pelo que a gente ouviu durante a semana, tá bem fisicamente. Os outros jogadores todos são jogadores que estão com saúde, né, cara? Diferente do que a gente viu ano passado, né? E vendo esse time aí que o Vasco tá montando, né? Cara, tá me lembrando muito, sabe o quê? Os times que o Botafogo montou nos últimos anos, né? Cara, o Botafogo sempre trouxe esses jogadores meio desaparecidos que a galera não conhece, né? E sempre montou times de brigadores, né? Às vezes não colhiam bons resultados, porque jogar em time grande é difícil, quanto mais o Vasco, um time gigante, né? Mas sempre teve entrega. E o torcedor vascaíno, cara, que é o básico desse time, entrega é o primeiro passo para esse time ganhar o apoio dos vascaínos. Gostei muito, né? Vamos lá, aos pouquinhos, né? Montando esse time. A gente quer pegada, né, meu irmão? E o Vasco trazendo aí, né? O Bruno Nazário e o Everton, pode ser que seja uma boa. Aos poucos o Vasco vai montando aí. Lembrando que o Vasco deve trazer pelo menos mais 2 zagueiros, né? Um meia de ligação, 2 atacantes de ponta, pelo menos, né? E um centroavante. Essa situação de centroavante, pelo amor de Deus, cara. O Vasco perdeu muitas oportunidades, né? Recentemente o Vasco fez negócio, né, com a Tombense, né? Vendendo aí, cedendo o Lucas Santos, né? Em definitivo. E isso me deixou até ali uma pulguinha, por que não, né? Lucas Santos vai, né? E o Pirulito, né? O nosso Daniel Amorim vem, né? Eu ainda acredito que isso pode dar samba, galera. Não tem nenhuma informação aqui não, tá? Mas ainda não desceu para mim essa situação do Vasco não ter o Daniel Amorim no ano que vem. Galera, uma situação que está acontecendo aí, né?
do Vasco, né, ter recebido um nome está na mesa do Vasco, né? Mais um oferecimento, tá, galera? Não é que o Vasco está negociando, mas é mais um oferecimento do jogador Rubem Ribeiro, né? Um português de 34 anos, um meia de ligação, né? Que jogou, rodado pra caramba em Portugal, jogou em 6 ou 7 times, entre eles o Sporting, né? Que foi o time mais conhecido dele que ele jogou em Portugal, né? E hoje está jogando na Turquia, no Haytaspor. Haytaspor, é isso? Pô, cara, difícil falar esse nome, hein? E o cara tá terminando o contrato dele com 34 anos e foi oferecido ao Vasco. Galera, eu não acredito que esse cara venha pro Vasco, né? Primeiro porque o cara sai totalmente, né, do padrão que o Vasco está buscando. O cara vindo da Europa, ganha em euro, né? E o Vasco não tem grana para pagar. Inclusive, né, do futebol da Turquia, que paga muito bem. 34 anos, meia de ligação. A gente já tem um meia de ligação de 41 anos que é o Nenê. Então, assim, eu acho que foi oferecido, óbvio, né, por ser português, né, o Vasco tem colônia portuguesa, né, muita ligação com Portugal, fez aquele burburinho na internet, né, todo mundo comentando, mas eu acho que não vai sair nada disso aí não, a gente está ligado, qualquer novidade a gente traz aqui para vocês, inclusive sobre essas movimentações do Vasco de zagueiro, ponta, principalmente centroavante, tá, galera? Uma notícia muito interessante para o torcedor vascaíno, tá? O vascaíno que é sócio, vai ter um retorno maneiro, que são 10% de desconto na assinatura do pay-per-view do Cariocão. Eu já vou fazer o meu a partir do dia 10, segunda-feira, vai estar liberado, tá? E você, querendo assinar, você vai ter 10% de desconto se você for sócio. Eu acho maneiro pra caramba, eu vou assinar, óbvio, né? Tô empolgado para assistir o Carioca. É o Vasco, galera, é o Vasco, entra em campo, eu me empolgo, então eu vou ter 10% de desconto. Lembrando que vai ser no mesmo estilo do ano passado, tá? Você vai ter a opção de assistir no celular, você vai poder assinar pela sua operadora e vai ter o narrador vascaíno, vai ter aquele pré-jogo do Vasco, pós-jogo do Vasco. Maneiro demais, vou assinar, né? Espero que você esteja empolgado também. Pô, Caveira, como é que pode estar empolgado com esse time? Meu irmão, é a camisa, né? É a camisa. E nós aqui da Vasco TV, apesar de a gente estar a pé da vida, né? A gente vai apoiar sempre, a gente é sempre a favor do apoio ao Vasco da Gama. Camisa do Vasco merece apoio. Esses bostas que estão lá passam, mas o clube fica e a gente vai estar sempre apoio. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer crítica ou quando tiver que fazer crítica e falar bem, né? Fazer elogio quando o Vasco fizer, a diretoria fizer algo positivo. Beleza, galera? A última notícia, inclusive, falando de diretoria aí, né? Parece que o Vasco está negociando com uma empresa, né? Para arcar com os custos do futebol feminino, né? Parece que essa empresa, né? Tá colocando aí uma condição, né? Do dinheiro ir direto para o futebol, né? O Vasco recebeu o dinheiro e ter que ir ali, ó, mostrar para onde foi o dinheiro, para você ver como o Vasco tem essa dificuldade, né? Porque lembrando mais uma vez, né, há pouco tempo atrás, o Vasco disse que a Ambev ia arcar com o futebol feminino, e o futebol feminino está nessa draga que aconteceu nos últimos dias, né, e muita gente dizendo que o dinheiro foi desviado para outros fins, inclusive fazer uma obra nessa sala administrativa nova do Vasco, né, que é da família do Osório, né? Lembrando que se foi gasto algum dinheiro lá, mesmo que não seja o dinheiro da Ambev, né, poderia ser um dinheiro colocado no futebol feminino. Beleza, galera? Lembrando que, hein, hoje tem 11 horas, entrevista do Zé Ricardo, 2 horas o jogo, né? E à noite, nosso amigo Felipe Bigode entra com as últimas notícias do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. E amanhã tem sorteio da camisa oficial da capa modelo supporter, hein? Não dá mole, já se inscreve, dá o like e comenta tudo aqui para você ficar por dentro e participar desse sorteio, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Tamo junto de noite também. Você sabe que aqui não é Vasco, galera. Aqui é muito Vasco. Saudações vascaínas.